E aí, galera, boa noite, tudo tranquilo? Vamos dar início aí à nossa sequência de estudos, né? Vamos começar a falar... Na realidade, o estudo é sobre o livro dos reis, mas eu pedi para a Carol fazer uma introdução que pega ali do período entre Moisés e o período de Juízes, para aí sim a gente poder dar seguimento no livro dos reis, né, de maneira que você não fique muito perdido no contexto da época, no contexto bíblico, tá? Panorâmico. Então tá aí com a preletora da noite. Deus gente, abençoe. Paz a todos. Então, eu vou fazer uma introdução, né, uma pincelada aqui até chegar ao livro de Reis, tá? Vamos lá, eu vou começar por Moisés, pra gente não se estender muito, né? A gente sabe a história de Moisés, que Moisés foi convocado por Deus de uma forma sobrenatural, né? Deus aparece para Moisés na sarça ardente e o convoca, né, para a missão de... Para liderar o povo, tirar o povo do Egito, da escravidão do Egito. Moisés, apesar da resistência de Moisés na época, né, por achar que ele não falava bem, que ele não era capacitado para aquilo, ele vai, né, junto com Arão, né, ele pede para que Arão vá com ele, Deus permite que Arão vá com ele, e ele consegue libertar o povo do Egito. O povo sai do Egito com Moisés e Arão, e Moisés lidera todos os anos que o povo teve ali no Egito. Durante toda a jornada, né, que eles Moisés lidera o povo, né? E apesar de toda a dificuldade, de tudo, passou todo aquele tempo, o povo chega perto de Canaã, avista Canaã, né? E Deus avisa para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida, né? Por consequência de outros fatores que aconteceram. Não vou entrar em detalhes pra gente não ficar... senão o vídeo fica muito extenso. É só para você entender que Moisés recebeu uma missão de tirar o povo do Egito e ele... Mas se você quiser saber, depois pergunta aí que a gente responde. Tá? É só porque a gente quer dar uma pincelada. Então, assim, se você tem alguma dúvida, coloca no comentário, pode enviar no particular também, que não tem problema não. Isso. Então, o que acontece? Moisés avista a terra, mas morre. Né? E quando Moisés morre, quem assume a liderança do povo de Israel é Josué. Né? Josué assume, né? Entra na terra com o povo. Lembrando que a geração que entrou em Canaã não foi a geração que saiu do Egito. Né? Porque Deus falou que eles não iriam entrar, porque foi um povo duro, um povo de coração duro, um povo de dura cerviz. Quando eles chegaram diante de Jericó, né, os espias tremeram na base. Eles olharam os gigantes, viram toda aquela situação, se sentiram incapazes, mas na realidade a luta não era deles, né? Não era uma luta que eles iriam ter que travar. Deus diante disso... Mas nem só por causa disso, acho que por causa de toda a jornada no deserto. Foi uma jornada em que eles falharam na fé. Eles demonstraram ser um povo desobediente. O próprio Deus fala que eles são um povo de dura serviço. O que é serviço? É um povo que não se abaixa para falar com Deus, um povo que não reverencia a Deus. Né? Então, assim, um povo que está sempre... Né? Então, assim, de coração duro, povo que se desvia facilmente, com uma linguagem de hoje, né? Cabeça fraca, sabe? Não consegue se manter ali no caminho. Então, assim, tudo isso. É importante que você entenda. É importante que você entenda que esse povo viu Deus fazer muitas coisas, Deus fazer muitas obras. Deus enviou praga, Deus enviou até o anjo da morte passou, matou os filhos do Egito, né? Então eles tiveram muitas situações em que eles foram conduzidos pela mão de Deus. Toda essa história está em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você vai ver toda essa história aí em detalhes. Né? Então, quando Moisés morre, Josué assume a liderança do povo. Né? Entra em Canaã, assume a liderança do povo. Só que, passa os anos... Né? Josué também morre. Morre Josué, morre os anciões. E o povo, quem vai liderar o povo agora de Israel? Ninguém. O povo fica sem líder. E como é um povo cabeça fraca, como é um povo de coração duro, a Bíblia vai dizer pra gente que quando eles ficam sem líder, cada um vai fazer aquilo que acha melhor para sua vida.
Entendeu? E nisso tudo, eles começam a se envolver com outras nações que estão ali, com outras tribos, com outros povos que vivem também ali em Canaã, porque em Canaã não estava só o povo de Israel. É uma cidade imensa, né, que estava ali o povo de Israel e tinha vários outros povos ali em volta. Então eles começam a se envolver. O povo de Israel dominou, grande parte da região, mas ainda assim havia outros povos habitando naquele local com seus costumes, com a sua religião, com seus hábitos, né? Então isso acabou gerando uma influência dentro do povo de Deus, dentro do povo de Israel. Isso. Né? E eles se desviam facilmente. Então, o que acontece? Quando Deus vê tudo isso, e eles assim, eles se esquecem de Deus, de tudo que Deus realizou no passado por eles, todos os milagres que Deus fez, eles se esquecem. Então, o que acontece? Deus permite que povos, né, inimigos, oprimam o povo de Israel, né, escravizam o povo, oprimam o povo de Israel, de tal forma que aí eles se lembram de Deus. Aí eles começam a falar, meu Deus, existe um Deus que livrou a gente lá, os nossos antepassados, né? E eles começam a lembrar de Deus. Depois de todos os problemas que eles começaram a viver, então, naquela terra, que eles vivem ali em Canaã, eles se arrependem, oram ao Senhor, né? Aí começa o período de juízes, porque aí Deus levanta, né, juízes. O primeiro juiz foi Otiniel, foi o primeiro juiz que Deus levantou. E os juízes também, na época, eram os profetas. Lembrando que Deus, antigamente, não falava igual ele fala hoje, né? Deus falava raramente e principalmente através dos profetas. Exatamente. Né? Então entra o período dos juízes, depois da morte de Josué, né? E o que acontece? Você vai ler o livro de Juízes, você vai ver que é aquela repetição toda vez, tudo igual, né? O povo ele se arrepende, né? Clama a Deus, Deus com a sua graça, misericórdia infinita, ouve a oração do povo, atende o povo, levanta um líder, um juiz, um profeta, para que oriente o povo, julgue as causas do povo, e aquele povo ali fica bem direitinho aquele período que o juiz está vivo. Quando o juiz morre, o que acontece? O povo se desvia novamente. Se corrompe, se desvia. E isso se repete em todo o livro de Juízes. Todo o livro. Essa é a tônica do livro de Juízes. Toda assim. Aí o que acontece? O povo vai, todo mundo erra o caminho de novo, sai fazendo tudo que acha melhor para si, né? Aí Deus permite novamente que pessoas de fora oprimam o povo, como botar na linguagem de hoje, né? Deus pesa a mão, né? Deus dá-lhe uma lapada. Aí o povo lembra de Deus, aí vai, se arrepende, ora de novo, aí Deus vai, por sua misericórdia, né? E levanta outro juiz. Um desses juízes, um dos mais famosos, os mais famosos, né? É Débora, né? Que é a única mulher juíza que Deus levantou, né? Sansão também e Gideão, né? Foram juízes todo esse período. Aproximadamente esse período de juízes com o povo de Israel durou 320 anos, aproximadamente. Né? Então, assim, aí o que acontece? Aí entra, né, todo esse período de juízes e tal. Depois desse período, surgir o profeta Eli, né? E logo depois, Samuel, como profeta. Só que a gente sabe que, assim, ele tinha muitos erros, né? E um deles era não ensinar os seus filhos. Talvez isso tenha sido mais gravoso, né? Assim, diante de Deus. Isso. Custou o ministério de Era não ensinar os seus filhos, né? Os filhos não seguiam o caminho do pai, assim. Tudo bem que ele não era nenhum Eli exemplo, preferiu, assim. na realidade foi pela omissão da paternidade, né? Não foi uma questão de... A correção não veio. Deus o alertou acerca do que os filhos dele estavam fazendo. Lembrando, né? assim, duas coisas. O período de juízes tinha terminado, né? Já tinha encerrado já, porque então... se você for ver, pesquisar na lista, Eli e Samuel não entram como juiz, mas eles também não entram
como reis, líder ali. Foi um período de transição, Foi um período né? de Mas transição, em Samuel. alguns lugares, pessoas dizem, teólogos, né, estudiosos aí, que Samuel foi o último juiz. Né? Mas ele não entra na lista. Não entra na lista, mas enfim. E eles foram líderes, né, do povo nesse período aí de transição. Então, o que acontece? Apesar do juiz não ser eleito por... Como é que fala? Por sucessão. Por sucessão, o povo não queria, né, os filhos de Eli, por exemplo, como líder. Enfim, então os filhos de Eli não foram, mas Samuel foi. Samuel foi, né, maravilhoso, bênção de Deus demais. Só que os filhos de Samuel também não eram exemplos de cristãos, de homens de Deus da época. Então, o que acontece? Samuel chega a consagrar seus filhos, né, a líderes, a profetas e tal. Só que o povo, por eles não darem exemplo, não darem testemunhos, né, o povo falou: peraí, Samuel, não. Você, beleza, a gente aceita a sua liderança e tal, mas de seus filhos, não. Né? Então, o que acontece aí? Todas essas outras nações, povos e tribos que viviam ali em Canaã, eles tinham reis. Eles já tinham reis. Então, o que o povo de Israel pede? Nós não queremos mais isso. Nós queremos reis. Ou seja, nós queremos nos igualar aos outros povos. Entendeu? Então, aí, Samuel vai consultar o Senhor, né? Meio que o Senhor fala assim, ó, não é a minha vontade, mas já que é isso que eles querem, o Samuel dá a ele o que eles querem, né? E aí Samuel vai e vai para a consagração do primeiro rei, né, de Israel, que é Saul, né? Aí começa a entrar esse período dos reis. Exatamente. E uma coisa importante que a gente estava até comentando, né, essa questão do livro de Juízes, né, porque quando o povo de Israel ficou sem um líder, né, quando ele sai daquele período de Josué morre e o povo fica sem um líder, né, eles são absorvidos por aquela cultura, pelas culturas dos povos, influenciados, né, muito totalmente influenciados, e se desviam. Então, assim, nós somos o povo de Deus é um povo com uma identidade, que a gente não pode, talvez essa seja a nossa maior característica. Você vê que quando Pedro, né, Jesus está passando aqui todo aquele momento de tribulação, né, sendo agredido, sendo maltratado, você vê que Pedro está ali seguindo, né, e seguindo na calada. E aí, de repente, uma mulher olha, opa, você é um deles, porque eu te vi, você é galileu, a sua fala te denuncia. Você parece com um deles, né? Então, assim, você vê, se você tem a marca de Cristo. Então, o ambiente, nós temos um ambiente adequado, nós temos uma maneira, como é que eu posso dizer? Uma maneira, assim, que nos identifica. É uma identidade mesmo. É uma identidade, né? Que é algo que nos identifica com aquilo, com a nossa fé, sabe? Algo que as pessoas olham e olham assim e falam, cara, isso aí é um servo do Senhor. Sim. Né? Então é importante, onde quer que você esteja, cara, que você mantenha, sabe, essa consciência, né? De não deixar os ambientes ao seu redor te absorver e te fazer se corromper, né? De fazer você andar fora dos caminhos do Senhor, né? De transgredir contra Deus, enfim, né? Que com certeza isso desagradava muito ao Senhor na época, né? Tanto que hoje a gente estava até conversando com o Douglas, né, pelo telefone, e ele falou da questão do bezerro de ouro, porque assim, eles construíam, se demorasse chegar alguém, eles falaram, Arão, Moisés está demorando, vai que ele morreu. Ó, faz o seguinte, vamos tirar os brincos, as coisas aqui, vamos fazer um bezerro de ouro pra gente. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram assim, gente, esse bezerro nos tirou do Egito. É muita loucura.
É muita eles saíram do ambiente, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Quantas vezes eles blasfemavam, eles murmuravam, era melhor estar lá do que estar aqui, padecendo. Esse negócio de andar com Jesus é furada. Vamos continuar assim, com o nosso bezerrinho aqui. Era um povo escolhido, né, o povo da aliança. É verdade. Mas por muitas vezes foi ingrato com o Senhor, não compreendeu o plano, o processo, né? Mas mesmo assim, o Senhor, com sua infinita misericórdia e graça, né, Deus concede, né, ouve a oração de arrependimento e abençoa, né, as gerações daquele povo. E hoje a gente está vivendo um tempo, esse é um tempo muito, muito específico, uma coisa que a gente nunca viveu, né, amor? O coronavírus aí, você vê que a gente já passou por muitas coisas, a gente já teve tsunami, a gente já teve queda da Torre Gêmea, a gente já teve inúmeras doenças, talvez até piores do que o coronavírus, sabe? Com um grau de letalidade muito maior, mas você vê que espiritualmente parece que hoje a gente está mais fragilizado, as pessoas estão com medo, não sei, né? E ela botou um recado aqui pra mim, ó. Já tá bom, amor. É tipo assim, porque ela acha que você vai abandonar a gente aqui, ó. Não, é porque você fica até o final, se não ficar até o final aí. Calma aí, já vai acabar. Prometo, 3 minutos. 3 minutos e meio, que aí a gente fecha com 20 minutos. Mas a gente estava vendo que esse tempo que a gente está vendo hoje, você está em casa, a gente não está podendo sair, e aí fica aquela insegurança, né? Mas, a identidade do povo de Deus sempre nos levou, Deus sempre nos encorajou diante desses desafios. Deus nunca... Eu não estou falando que é para você amanhã, não, agora não tem coronavírus, eu vou sair, vou fazer... Não. Respeite as ordens das autoridades da saúde, respeite, né? É bom que façamos isso, né? Cooperarmos como cidadãos com a nossa sociedade nesse tempo, mas é importante que você tenha consciência da sua identidade em Deus, sabe? Deus, ele continua o mesmo, fazendo milagre, operando cura, sabe? E eu creio particularmente que esse tempo, para nós aqui, o povo brasileiro, vai ser um tempo de derramado avivamento, vai ser um tempo de bênção, vai ser um tempo de arrependimento, né? Eu creio que a gente está se aproximando disso, que as igrejas estão entendendo que nós precisamos esse vínculo, ter um vínculo de unidade do corpo de Cristo, compreender isso de fato, sabe? E vamos caminhar juntos, vamos caminhar, né, nesse entendimento da palavra do Senhor. É tão maravilhoso quando a gente pode falar de Jesus, conversar, né, sem aquela diferença, sem diferenciação doutrinária, né, amor? A gente adora compartilhar a palavra de Deus, a gente está aqui falando isso para te encorajar, para que você não fique com medo aí, achando que agora é o fim, que o Brasil vai acabar, e não vai, irmão, não vai. A gente tem orado, tem jejuado e buscado a Deus, Deus tem falado conosco, e a palavra que mais me vem ao coração é coragem, coragem, e você vê Deus falando para Josué, seja corajoso, seja forte, né? E nesse momento é um momento que a gente está precisando disso, coragem para continuar prosseguindo, crendo que o Senhor, tudo isso está sob o controle de Deus, tudo sob o controle de Deus. Né? O Deus que conhece até o último fio de cabelo da sua cabeça, é esse Deus que está atuando no tempo presente, né? E nós precisamos interceder, orar pelas nações, orar pelo povo brasileiro, interceder pelas nossas igrejas, pelos nossos familiares, para que Deus esteja nos cobrindo com a sua graça, com o seu poder, com a sua mão, para que nada, nenhuma praga, nenhum mal nos atinja. Tá bom? Então a gente vai seguir os nossos estudos aí dia após dia. Eu queria que a minha esposa falasse sobre Débora, adoro as ministrações dela sobre Débora, num tempo oportuno a gente fala, tá? Não deixa de estar aqui com a gente, de estar meditando na palavra de Deus. Leia o livro de Juízes, é um livro extremamente importante, né? Ele explica muita coisa acerca do panorama de Israel naquele tempo. Você pode ler se você não está lendo assim, você pode ler Deuteronômio, porque ele vai fazer um resumão
para você do Pentateuco, né? E depois você entra em Josué, Juízes, né? Que vai te dar a base aí do que a gente falou aqui. Exatamente. O livro de Deuteronômio é um resumo que Moisés fez para ensinar o povo que ia entrar na Terra Prometida. Já não era aquela geração anterior, já eram os filhos daquela geração, né? E aí Moisés faz um resumo maneiro, entrega para eles, para que eles possam viver em glorificar a Deus, aprendendo com todo o ensino que Deus ministrou sobre a vida de Moisés. Galera, já deu 20 minutos, tá? Então, nos próximos dias a gente solta mais vídeos aí. Um abração, Deus abençoe. Paz. Tchau. Fiquem com Deus.